A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a Escritura, enquanto ainda estão em pé. No livro do profeta Ageu. Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Então, depois dele, só temos Zacarias e Malaquias, né? Ele já começa os evangelhos. Então, o livro de Ageu, livro bem pequenininho, 2 capítulos. Começamos na semana passada a exposição e, se Deus assim permitir, concluiremos hoje. Semana passada eu expus o capítulo 1 de Ageu e hoje será o capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês, nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: Não. E disse Ageu: Se alguém que for contaminado pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: Ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde esse dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra do templo do Senhor. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde esse dia, vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel,
diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar todos. Então, como eu já havia dito, quando iniciei a exposição domingo passado, diferente de alguns profetas, né, como por exemplo a exposição anterior, né, do profeta Joel. Antes de expor Ageu, eu havia exposto, né, o livro do profeta Joel. O profeta Joel é um livro que nós não temos uma exatidão assim de qual foi o tempo exato, né, durante o período de quais reis ele tenha né, ministrado essa palavra, escrito, né, o livro de Joel, sob a inspiração, né, do Espírito Santo. Mas, diferente de Joel e de outros profetas, né, que não se tem uma noção exata assim, do tempo, no caso de Ageu é diferente. Nós temos as datas exatas de quando Deus dá a revelação a ele. Então, quando nós vemos ele no início de Ageu, no versículo 1, já diz, não, no segundo ano de Dario, do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Dá para marcar no calendário assim, exatamente qual foi o dia. Depois, agora no capítulo 2, novamente, nós vemos ali, ó, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então, mais uma vez, nós temos, né, a data exata de quando Deus dá a revelação ao profeta Ageu. E algo interessante, né, esses tempos, assim. Porque o que acontece, meus irmãos? O povo de Israel, eles foram levados em cativeiro, lá para a Babilônia. O povo de Israel pecou contra o Senhor, abandonou o seu Deus, apostataram da fé. E Deus julgou o seu povo. Deus levou os israelitas a serem escravos na Babilônia. Deus destruiu a nação de Israel, Deus destruiu especialmente, né, o templo, que era o ponto central. Todo Israel se concentrava, se reunia, né, tinha aquele foco na cidade de Jerusalém, e especialmente no templo que estava construído em Jerusalém. E Deus, sob Nabucodonosor, destruiu o templo em Jerusalém, aquele templo que Salomão havia construído. Aquele templo glorioso, aquele templo que era todo, né, o interior dele assim, era todo revestido com ouro. O templo assim, cheio, tinha pedras preciosas, era uma coisa maravilhosa. Assim, né? E simplesmente aquele templo foi completamente destruído. Não restou pedra sem pedra daquele templo. Deus destruiu por intermédio de Nabucodonosor e seu exército. E levou o povo em cativeiro. Qual ano foi esse? O ano de 586 a.C. Esse foi o ano da destruição do templo lá em Jerusalém. O que acontece? Em 536, Ciro dá uma ordem para que eles voltem. Ou seja, o Império Babilônico caiu, ele cai, o Império Medo-Persa se levanta e, então, o imperador, né, o rei Ciro, ele dá uma ordem e liberta o povo de Israel do exílio na Babilônia e ordena que eles construam novamente o templo ao Senhor. Vejam, isso foi 50 anos depois. Podemos entender assim um jubileu. Né? O jubileu é o ano da libertação. Né? Então, 50 anos depois da destruição do templo, nós temos a ordem para reconstruir o templo novamente. É muito tremendo assim, a exatidão, sabe? Não é em vão, não é à toa, sabe, que Deus faz essas coisas, assim, né? Esses tempos exatos, né? Exatamente 50 anos depois, a ordem para reconstruir. E eles voltam. Voltam e começam, né, sob a direção de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, eles iniciam a reconstrução. Só que eles são impedidos de continuar. Os inimigos, né, que num primeiro momento até se colocaram à disposição, não, nós queremos construir com vocês, né? E eles disseram, não, a gente vai construir sozinho. E aí, simplesmente, esses mesmos que estavam, né, declarando essa disposição de ajudar, foram aqueles que fizeram de tudo para impedir. Inclusive, né, escrevendo ao rei seguinte, quando Ciro não estava mais, né, porque Ciro é aquele que tinha dado a ordem para construir. Então,
aquele rei que veio na sequência, eles vão lá e escrevem para ele e dizem, olha, eles estão construindo aqui o templo. Havia aqui homens, antes reis, né, e tal, muito poderosos, que dominaram aqui. Se eles reconstruírem esse templo, essa cidade, esse povo vai se rebelar. E não vai mais pagar os impostos e tal. E aí eles ordenam que o templo parasse a construção. E ficam 16 anos parado aquela construção. E aí, então, de 536 até 520, porque esse ano aqui, o segundo ano do rei Dario, é exatamente o ano de 520 a.C. Ou seja, haviam se passado, então, 66 anos. Momento em que vem, então, essa profecia ao profeta Ageu. 66 anos haviam se passado, então, ou seja, do momento que eles começaram a reconstruir e pararam, estavam aproximadamente, vamos botar assim, 15 anos parados, sem botar a mão na massa, sem buscar, né, reconstruir o templo, mas sim reconstruindo as suas próprias casas, cuidando das suas próprias coisas. E aí Deus levanta o profeta Ageu e levanta o profeta Zacarias para estimularem novamente tanto os líderes, né, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, como também todo o povo, para voltarem, tornarem a reconstruir o templo. E eles obedecem. Nós vemos ali, né, que diante da repreensão de Deus por meio do profeta, no capítulo 1, nós vemos que o povo atende, obedece à voz do Senhor. Vejam aqui, Ageu, capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então eles começam, e Deus ainda promete, Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E eles começam a reconstrução, começam essa obra. Qual o dia? Nós vemos aqui, capítulo 1, versículo 15. Ao 24º dia do 6º mês, no segundo ano do rei Dario. 24º dia do 6º mês. Eles começaram a reconstrução. Começaram, né, a lançar os fundamentos. O que acontece? Após o 6º mês, vem o 7º mês. O que acontecia no 7º mês? No 7º mês, nós tínhamos 3 datas, né, ou 3 festas, assim, especiais em Israel. No 7º mês. No 7º mês do calendário judaico. Tínhamos a festa das trombetas. Após a festa das trombetas, havia o dia da expiação, que era o único dia do ano onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ou seja, tinha o templo, quando o templo estava construído, né, o templo ele tinha um átrio exterior, tinha o lugar santo, onde ficava o candelabro, onde ficava a mesa, onde ficava o altar do incenso, e todos os dias os sacerdotes entravam naquele local para oferecer o incenso. No sábado trocavam, né, os pães, né, para os pães novos, acendiam todos os dias as lâmpadas, né, no candelabro. Mas uma vez no ano, somente, eles passavam o véu e adentravam no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. O que acontece? No dia da expiação aqui, eles iriam entrar no Santo dos Santos? Não iam fazer porque não tinha um templo reconstruído. O templo ainda estava... Eles recém haviam começado, né, a reconstrução. E depois do dia da expiação, alguns dias depois, começava no dia 15. No dia 15 do mês, do 7º mês, começava a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. E essa festa ela durava 7 dias. E esse dia que vem a profecia, que vem a revelação ao profeta Ageu, é exatamente o último dia da festa dos tabernáculos. Vejam, no 7º mês, ao 21º dia do mês. Ou seja, é o último dia. E que é o grande dia da festa. É algo muito interessante, meus irmãos, porque, olha só, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, e aí nós vemos aqui, essa palavra, do versículo 1 até o versículo 9, é a palavra que vem nesse dia, o último dia da festa dos tabernáculos.
E eu quero fazer uma associação aqui, porque tem uma outra palavra, né, que é dada, uma palavra muito tremenda, exatamente nesse dia. Só que, vamos botar assim, ó, uns mais ou menos 550 anos depois. Aproximadamente, tá? Não vou dar com exatidão, né, que é exatamente 550, mas aproximadamente 550 anos depois desse dia aqui, vem uma outra palavra, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus muitas vezes falou, né, ao seu povo por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do Filho. E o que acontece? Nós temos aqui, vejam, lembrem, festa dos tabernáculos, último dia da festa. 21º dia do 7º mês. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Olha que interessante. A mesma festa onde no último dia Ageu recebeu aquela revelação da parte do Senhor. Que nós já vamos ler ali novamente, né, Ageu, do versículo 1 ao 9. Mas, o que acontece? Nós temos aqui também em João esse contexto da festa dos tabernáculos, que acontecia sempre no 7º mês, a partir do dia 15 do 7º mês. Ia do dia 15 até o 21º dia. E aí diz assim, ó, e estava próximo à festa dos tabernáculos, a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Aí os irmãos de Jesus, né, pedem se ele vai para a festa ou não, tal, e daí fica, né, tem aquela conversa, mas o ponto é, Jesus, depois dos irmãos de Jesus irem para a festa, Jesus vai também à festa. Vai passando os dias da festa, e o que acontece? Versículo 37. João 7, versículo 37. Olha só. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Passo próximo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas quando Jesus ele é glorificado, ou seja, quando Jesus ele morre por nós na cruz, quando ele ressuscita no 3º dia, e quando finalmente após 40 dias ele sobe aos céus e se assenta à destra do Pai, ele derrama poderosamente do seu Espírito Santo sobre o seu povo. Onde, né, todos esses estágios de glorificação, porque entendam, meus irmãos, Jesus foi glorificado por meio dos seus milagres, ele foi glorificado quando ele foi crucificado, ele foi glorificado quando ele ressuscitou dentre os mortos, e ele foi glorificado quando ele sobe aos céus e se assenta à destra do Pai. Então são estágios, né, são níveis de glória que Cristo vai alcançando, e quando ele se assenta ao Pai, é esse estágio final, onde, né, o texto ali de João, que nós acabamos de ler, fala. Por Jesus não ter sido ainda glorificado. Aqui, ou seja, então ele sobe à destra do Pai, então ele posteriormente derrama do seu Espírito Santo sobre o seu povo. Derrama o Espírito Santo em que sentido? No sentido de seu povo ser batizado no Espírito Santo. Porque não significa que antes o povo de Deus não tinha o Espírito Santo. Tem muita gente que acha assim, não, lá no Velho Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo. Meus irmãos, não é bom ler com um pouquinho mais de cuidado a Escritura. E nós vamos ver que sim, o povo de Deus, aqueles que eram nascidos de novo, aqueles que eram regenerados, tinham sim o Espírito Santo. Mas agora, qual era a promessa? E que justamente Pedro lembra, né? Que foi dada lá por meio do profeta Joel. É que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Em que sentido? No sentido de serem batizados no Espírito Santo. No sentido de serem revestidos com poder. Nesse sentido, sim. Era algo raro, muito poucos, né, que tinham esse revestimento de poder no Velho Testamento. Mas agora é algo que está à disposição de toda a igreja do Senhor, de todo o povo de Deus. Todos devem desejar serem cheios, serem batizados do Espírito Santo, serem revestidos desse poder do alto.
E é a promessa que Jesus faz, nesse mesmo dia, o último dia da festa do Tabernáculos. Voltando agora lá para Ageu. Tanto é algo, né, o que Jesus fala, né, no último dia da festa dos tabernáculos, é algo que aponta para a sua glória, como também o texto aqui em Ageu vai falar muito da glória do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo. Só para os irmãos entenderem, tanto Zorobabel como Josué, né, ambos eles são tipos que apontam para Cristo. Zorobabel, ele é descendente de Davi. Ele está em linha direta pelas duas vias. Nós já vimos, né, no culto no domingo passado que tanto pela linha o filho de Davi, Natã, que não era rei, né? A gente vai vendo que vai a árvore genealógica, sim, ela vai descendo por meio de Natã até chegar em Sealtiel e Zorobabel, mas também pela linhagem dos reis, né? Por meio de Salomão, Roboão e assim por diante, vai chegar também em Sealtiel e Zorobabel. Então ela vai fazer, né? Vai por um lado e vai pelo outro e pum, vai chegar justamente em Sealtiel e Zorobabel. E posteriormente, a partir de Zorobabel, um dos filhos de Zorobabel vai ir numa linha genealógica. E por meio do outro filho de Zorobabel também vai ir por outra linha e ambos vão convergir lá em José. Então vejam que Zorobabel é muito interessante porque ele une essas duas linhas, onde vai chegar no Messias, Jesus Cristo. E o próprio Zorobabel, ele é um tipo que aponta para Cristo. Assim como Davi era um tipo que apontava para Cristo, Salomão era um tipo que apontava para Cristo. Nós temos vários tipos no Antigo Testamento. Isaac, Abraão, Noé, e assim por diante. Nós poderíamos ir citando, né, uma lista assim, de vários homens que eles apontavam, eles eram sombras de Cristo. E tanto Zorobabel como Josué. Zorobabel, por ser aquele que é o governador, por ser aquele que é o descendente de Davi, e Josué, por ser o sumo sacerdote. E em Cristo, ambos os ofícios estão unidos. Tanto o de governador, de rei, como também o de sumo sacerdote. Em Cristo. E é interessante, né? O sumo sacerdote, Josué. Também não é em vão, porque, assim como eu disse domingo passado, né, Josué é o próprio nome, Jesus. Só que na pronúncia, Jesus vem da pronúncia grega. E Josué é a pronúncia hebraica, mas é o mesmo nome. É o mesmo nome. Josué é o mesmo nome que Jesus. Versículo 3. Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Vejam, tanto Ageu ele era um profeta já mais idoso, era um ancião. Era um homem que tinha, com certeza, mais de 70 anos de idade. Provavelmente ele devia ter seus 80, quem sabe até 90 anos. Era realmente um ancião. E ele está ali, né, chamando a atenção de outros anciãos. Ou seja, aqueles que estavam vivos e presenciaram o primeiro templo antes de ser destruído. Assim como ele tinha visto o primeiro templo, ele estava ali chamando a atenção daqueles que estavam vivos quando o primeiro templo foi destruído. E lembra que eu disse antes, esse momento aqui é 66 anos depois da destruição do primeiro templo. Do templo que Salomão havia edificado. Então haviam se passado 66 anos da destruição. Então, pense, eles tinham com certeza mais de 70 anos para poder, né, lembrar de como que era o primeiro templo. Então, mais de 70 anos, com certeza eles tinham. Quem sabe até 80 ou até perto dos 90 anos. E aí, olha o que ele diz. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória?
seja, muitos ali lembravam de como é que tinha sido o primeiro templo. Qual era a glória, né? E a glória em que aspecto? No aspecto material. A beleza, a grandiosidade da estrutura, né? O ouro, a prata, né? Tudo, sabe, aquela matéria-prima, assim, de primeira, né? De excelência, assim, tudo. E agora, esse segundo templo que eles estavam edificando, era uma estrutura um pouco menor, os materiais não eram os mesmos, né, do templo anterior. E aí ele pergunta, quem é entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? E aí, meus irmãos, é algo que nós devemos, sabe, nos atentar para jamais analisarmos as coisas, medirmos as coisas pela aparência. Nós não devemos julgar as coisas pela aparência, meus irmãos. E é interessante que o outro profeta que profetizou juntamente com o profeta Ageu é o profeta Zacarias. Olha só, Ageu está profetizando quando? A primeira profecia vem no segundo ano do rei Dario, ao sexto mês. Essa aqui é no mesmo ano, só que no sétimo mês, no 21º dia. Se nós formos ler, só virar a página, Zacarias capítulo 1, vai dizer assim, ó, no 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Ou seja, no mês seguinte já, desse momento que nós estamos lendo aqui, já vem a profecia ao profeta Zacarias, já vem a revelação ao profeta Zacarias. E Zacarias começa então a escrever. Zacarias já era um profeta mais jovem, porque em nenhum momento faz menção de que ele tivesse presenciado o primeiro templo. E também a profecia de Zacarias ela tem uma duração maior, né? que dá a entender que Ageu já estava já no finzinho da vida, mas Zacarias estava, né, no início. E Zacarias ele vai falar algumas coisas muito interessantes. Olha só. Zacarias capítulo 4. Versículo 6. Diz assim: Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha só, quem despreza o dia das coisas pequenas? Essa é uma pergunta. Havia aqueles que estavam desprezando. Aquele início, né, daquele segundo tempo era algo pequeno. Era algo que, comparado com o anterior, era como nada. E muitos, especialmente os anciãos, né, que estavam, que lembravam de como é que era o primeiro tempo, estavam olhando agora, estavam, sabe, tipo, desanimados. E como que desprezando o início das coisas pequenas. Mas, mesmo esses anciãos que estavam desprezando o início das coisas pequenas, é dito que a visão deles ia mudar. Por quê? Olha só. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Mesmo que num primeiro momento eles estivessem se entristecidos, mas posteriormente eles iriam se alegrar. Eles iriam se alegrar. Quando nós vemos, né, o início lá da construção, descrita lá em Esdras, isso antes da paralisação até, meus irmãos. Porque lembra que eu comentei, né? Sim, quando eles chegam, eles começam a construir, depois já é paralisado. E aqui é uma retomada da construção.
Mas quando eles iniciam a construção, antes de ser paralisada, lá em Esdras, vamos ler lá, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, Esdras 3, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Eles choraram de tristeza, por compararem a primeira com aquela. Por isso que eles estavam ali desprezando o início das primeiras coisas. Mas, diz assim, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. E, meus irmãos, o reino de Deus, que nós também podemos comparar com um templo. Um templo que Cristo está edificando. Jesus ele está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não podem triunfar, prosperar contra ela. Jesus edifica a sua igreja. E ele é o fundamento da sua igreja. Ele é a pedra angular da sua igreja. Nós não lemos ali, né? Em Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? E aqui entendam. Zorobabel aqui, ele está sendo falado como um tipo de Cristo. Como um tipo que aponta para Cristo. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Ou seja, diante daquele a quem Zorobabel aponta, o próprio Cristo. Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Cristo é aquele que edifica a sua igreja, e ele mesmo é o fundamento da igreja. E ele mesmo é a pedra angular da igreja. E nós somos edificados sobre Cristo, que é o fundamento da igreja. E essa construção, assim como a construção do segundo templo, começou tão diminuta, tão desprezada por alguns. Por acaso o início da igreja no padrão do Novo Testamento? Porque, só lembrando, a igreja é o povo de Deus ao longo de todos os séculos. Mas, nesse aspecto, essa obra a partir dos apóstolos, ela inicia como? Ela inicia bem pequenininha, desprezível aos olhos humanos. Assim, para quê? Um bando de pescadores, publicanos, gente sem estudo. Esses aí vão ser aqueles que vão edificar o reino de Deus, edificar um templo para Deus. É esses aí mesmo, esses que Deus escolheu para lançar os fundamentos da igreja do Senhor. Fundamento, que é Cristo. Como nós vemos lá em Efésios, não? Abra comigo lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 20 ao 22. Diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha só, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E esse fundamento, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 3, esse fundamento é Cristo. Ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra esquina. Então, além de Cristo ser o fundamento, ele também é a principal pedra de esquina, ou seja, a pedra angular. Pedra de esquina e pedra angular é exatamente a mesma coisa, falando do mesmo tipo de pedra. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Então a igreja do Senhor, ela pode até aos olhos humanos, né, ser algo, às vezes, né, para as pessoas do mundo, para os ímpios, algo desprezível. Mas, para Deus, é precioso. A igreja do Senhor é preciosa. Cristo não foi desprezado por muitos, como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 2. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, ó, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Jesus foi reprovado pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ou seja, Jesus Cristo é uma pedra eleita e preciosa para o seu Pai. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, o Senhor nos fez sacerdotes, o Senhor nos fez pedras vivas no seu templo, na sua casa espiritual. E tudo isso para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Que venhamos então anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo. E nós então também cooperarmos com o Evangelho, cooperarmos com a edificação da igreja do Senhor. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Não despreze. Te alegra. Te alegra porque o Senhor é aquele que edifica a sua igreja. Coopera com essa obra. Coopera com a edificação da igreja do Senhor. Que não fiquemos de braços cruzados, mas que botemos a mão na massa. Aí diz assim, agora Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor Jesus promete para nós, eu relembro aqui, Mateus capítulo 28, o Senhor nos dá o ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que ele diz na sequência? Uma vez que ele nos manda fazer a obra, nos manda edificar a sua igreja, ele diz assim, ó, e eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Até o fim, o Senhor está conosco. Essa promessa de que o Senhor está conosco enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós obedecemos ao Senhor, é a mesma promessa que o Senhor faz aqui. Ele diz, trabalhem, se esforcem. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor promete o mesmo a nós. E nós temos um templo muito mais glorioso, na realidade, do que aquele feito por pedras. Porque aquele que eles edificaram ali, no ano 70, foi destruído pelos romanos. No ano 70, não restou pedra sobre pedra daquele templo ali. Ele foi destruído completamente. Mas nós estamos edificando um templo que vai permanecer para sempre. Nós estamos edificando a igreja do Senhor, que não tem o que os inimigos possam fazer para destruir. Não irão conseguir destruir a igreja do Senhor. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temais. E essa mesma promessa é para nós, meus irmãos. O Espírito Santo permanece em nosso meio.
E por isso nós devemos nos santificar. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 14 em diante, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só, nós estamos novamente sendo comparados a um templo, e o Senhor prometendo aqui a sua presença em nós e entre nós. E aí diz assim, só que Deus nos dá uma ordem. Nós temos aqui um mandamento do Senhor. Olha o versículo 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Vê? Não toqueis nada imundo, porque se eu toco algo imundo, eu me contamino. E o Senhor quer que nós sejamos santos. Sede santos porque eu sou santo. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Deus promete para nós nos receber. Mas existe uma condição: não toqueis nada imundo. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Olha só, tem mais. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o texto continua, apesar de ter quebrado ali o capítulo, mas olha o versículo 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, essa promessa que acabamos de ler aqui no final do capítulo 6, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, pois, de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então que venhamos a zelar por isso, meus irmãos, por aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor. É dessa forma que nós vamos edificar um templo ao Senhor. Não é de qualquer jeito. Tem muita gente fazendo a obra do Senhor aí de qualquer jeito, achando que pode edificar a igreja do Senhor de maneira completamente impura, contaminada. E não é assim que se faz a obra do Senhor. O Senhor quer trabalhadores santos. Lembra como é que é? Os homens devem orar em todo lugar. Lá em 1 Timóteo capítulo 2. Como é que é dito? É de maneira impura que nós devemos levantar nossas mãos? Ou é com mãos santas? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então veja, o Senhor quer que mãos santas sejam levantadas a Ele. Não mãos contaminadas, não mãos cheias de sangue, não mãos cheias de impureza, porque não há perdão, porque há briga, discussão, e não há acerto, não há conserto. Então o Senhor quer que houve discussão, houve briga, houve contenda, então que haja acerto, que haja perdão, que haja arrependimento. Dessa forma, quando há arrependimento e perdão, nós somos lavados. E as nossas mãos se tornam santas novamente. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor. Mas agora, quando existem essas contendas, como a gente acabou de ler aqui em 2 Timóteo, 1 Timóteo. Quando existem essas iras e contendas e não há acerto, não há perdão, não há arrependimento, e nós vamos ali levantar as mãos para orar, nós não estamos daí levantando mãos santas. E o Senhor quer que nós levantemos mãos santas a orarmos ao Senhor. E para isso, quando há ira e contenda, nós precisamos nos arrepender da ira e da contenda. Precisamos perdoar a ira e a contenda do nosso próximo. E dessa forma, então, com os nossos corações e mãos purificados pelo sangue de Jesus, nós podemos novamente restaurados, orando ao Senhor, levantando mãos santas ao Senhor. Aí diz assim, continuando aqui em Ageu 2, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca.
Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Esse texto, esse versículo em especial, é o único versículo de Ageu que ele é citado no Novo Testamento. Ele é citado lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 12. Só antes de chegarmos no 12, vamos ler só um textinho aqui antes, no 10, Hebreus 10, tá? Hebreus 10, versículo 24 em diante. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Dessa forma, o que nós estamos fazendo? Edificando uns aos outros. Nós estamos então cooperando com a edificação da igreja do Senhor. Diz, olha o 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós não devemos abandonar a congregação, devemos continuar congregando até o fim, meus irmãos, até o dia da volta do Senhor. Ou seja, quanto mais, olha só, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor Jesus. Então, quanto mais a volta do Senhor se aproxima, mais nós devemos nos esforçar para congregar. E aí, olha o que vem na sequência. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Lembre disso. Quando alguém quebrantava a lei de Moisés, olha só, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então estava lá o cara juntando lenha no sábado. Aí alguém foi lá, denunciou, ó Moisés, tem um cara lá juntando lenha no sábado. E tinha 2 ou 3 testemunhas. O que aconteceu? Foi apedrejado. Aí um jovem lá, filho de uma hebreia com um egípcio, numa briga lá com o outro, blasfemou do nome de Deus, amaldiçoou o nome de Deus. Foi denunciado, ó, rapaz ali amaldiçoou. O que aconteceu? 2 ou 3 testemunhas viram? O rapaz foi morto. Então, como diz aqui, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Oh, mas ainda bem que agora a gente está no tempo da graça, né? Agora é mais light, né? Aí, olha, vamos ver como é bem mais light agora, né? Versículo 29. De quanto maior castigo? Ué, maior castigo? Como assim? Não era para ser menor? O tempo da graça não era para ser mais fácil? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Vejam, não é menor castigo, é maior castigo. Aquele que rejeita o Evangelho, aquele que apostata da fé. Veja alguém que pisa o Filho de Deus, que tem por profano o sangue que Jesus derramou na cruz. E ainda insulta, né, ultraja, ou faz agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. É alguém que não tem mais volta. Essa pessoa, ela blasfemou contra o Espírito Santo, ela apostatou da fé, não tem mais volta. O castigo das pessoas será terrível. E nem comparado com simplesmente uma pena de morte, como havia na lei de Moisés. Porque diz assim, olha, versículo 30 a 32, ó, porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Continuando. E só lembrando, né, que no 27, diz assim, ó, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isso que é, né, essa horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Agora lá no capítulo 12, tá, Hebreus 12, e versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Que monte é esse que está falando aqui? É o monte Sinai, onde a lei de Moisés foi dada. E agora vai comparar 2 montes. O monte Sinai
da lei de Moisés, com o Monte Sião, que é o monte vinculado ao Evangelho, ao pacto da graça, por meio de Cristo. Olha só, não chegaste ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. O povo lá, os judeus, né, os israelitas, né, que estavam ao pé do monte Sinai, quando eles ouvem Deus falando no topo do monte, e Deus fala, né, os 10 mandamentos ali, e eles ouvem o próprio Deus falar audivelmente, todos eles ouvem aquela voz tremenda do Senhor, eles temem. Eles temem que se eles continuassem ouvindo mais o Senhor falar, eles morreriam. E eles pedem para Moisés, por favor, que o Senhor não fale mais conosco, vai tu lá, que Deus fale contigo, mas não nós. Né? Eles tinham medo que fossem morrer se continuassem ouvindo a voz do Senhor. E é diante desse monte que diz aqui que nós chegamos também? Não. Bem claro, ó, porque não chegastes ao monte palpável, o 18, né, versículo 18. Não chegastes ao monte palpável, seja em fogo, escuridão e tal. Olha o versículo 20, ainda continua falando sobre o monte Sinai, né? Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. Olha o 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas aí vai dizer qual o monte que nós chegamos. Não é o monte Sinai, não é o monte da lei, mas é ao monte vinculado ao Evangelho, ao pacto da graça. É o monte Sião. Olha só, 22, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa cidade que será um templo para Deus eterno. Onde Deus é o templo, e nós somos o templo para Deus. Assim como Deus está em nós, nós estamos em Deus. Assim como nós, a igreja, o povo de Deus, somos um templo para o Senhor, também lá em Apocalipse diz que ele será templo. A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam, olha essa exortação aqui, meus irmãos, não rejeitem ao que fala. Não rejeitem ao Evangelho. Não rejeitem a palavra de Cristo. Não rejeitem ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, e aqui ele está falando de Moisés. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós escaparemos, né? Se nos desviarmos daquele que é dos céus. Veja que está comparando, né, aquele que é da terra com aquele que é do céu. Ou seja, aquele que é da terra é Moisés. Aquele que é do céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Então, muito pior é rejeitar o próprio Filho de Deus do que rejeitar o Moisés. Essa é a questão, é a gravidade que está sendo colocada aqui. É muito pior rejeitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, do que rejeitar a Moisés. Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E aqui está a citação de Ageu, meus irmãos, no versículo 26. A voz do qual moveu então a terra. Porque na época, né, o monte tremia, né, ou seja, a terra se moveu. Mas agora, olha só, a voz do qual então moveu a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então que nós venhamos a servir a Deus com reverência, com piedade, buscando ser santos para Ele. E entendendo que o Senhor vai chegar um momento onde o Senhor vai abalar não só a terra, como também os céus.
Senhor vai abalar tudo. Quando é que vai se dar isso? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vier, ele vai abalar os céus e a terra. E todos os reinos do mundo passarão a ser os reinos do Senhor e do seu Cristo. E aí então nós vamos receber um reino que não pode mais ser abalado. Porque nunca mais passará. Os reinos do mundo se abalam. A gente canta, tem um louvor que a gente canta assim, os reinos se abalam. Né? Só que o reino de Cristo não vai se abalar. É um reino que não vai ser abalado. É um reino que vai durar eternamente. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai abalar os céus e a terra, mas ele vai, então, estabelecer o seu reino. Um reino que não pode ser abalado. E no 28 é dito, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Que nenhum de nós apostate da fé, que nenhum de nós despreze a graça, se aparte da graça. Que nenhum de nós faça como os gálatas, né? Decida ir para uma via de legalismo e achar que não é pelas minhas obras que eu vou conseguir e tal. E confiando em mim mesmo, eu me aparte da confiança em Cristo e me desligue de Cristo. Caia da graça, como diz lá em Gálatas. Que venhamos a permanecer na graça, como diz aqui. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos, que fiquemos apegados, agarrados à graça do Senhor. Vamos voltar lá para Ageu. Porque assim diz o Senhor, Ageu 2, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, ainda uma vez. Daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. Deus vai fazer tremer tudo. Todas as nações. E aqui diz assim, ó, e virão as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Essa tradução, o hebraico aqui, é uma palavra um pouquinho difícil de traduzir. E por isso que... dependendo, né, tu vai pegar ali, tem traduções que vão traduzir assim, ó, em vez de virão coisas preciosas de todas as nações, vou pegar, por exemplo, a Revista e Corrigida, ela vai trazer assim, ó, e virá o desejado de todas as nações. Em vez de coisas preciosas, o desejado. Né? Tem uma outra versão, a LTT, né, traduz assim, e virá o desejo de todas as nações. Ou seja, quando fala assim, ó, virão coisas preciosas de todas as nações, foi traduzido dessa forma por causa do contexto, né, no sentido de, e encherei esta casa de glória, no sentido como se a glória fosse a prata e o ouro, como diz ali na sequência. Ó. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, como se essa glória fosse nesse aspecto, né, da prata, do ouro, essas coisas preciosas das nações. Ou seja, é uma possibilidade de tradução. Mas, quando a tradução ela pega esse outro aspecto, né, no sentido de o desejo ou o desejado das nações, nós já vemos aqui um aspecto diferente na profecia, que é um aspecto messiânico. Esse desejado das nações é o próprio Messias, é o próprio Cristo. Virá o desejado das nações. E eu encherei esta casa de glória, ou seja, porque ele próprio é a glória que enche a casa. Ele próprio. E é interessante que, vamos abrir aqui o texto de Malaquias. Porque o texto de Malaquias, capítulo 3, e versículo 1, ele corrobora com essa interpretação de que ali o desejado, né, ou o desejo e tal, seria algo relacionado ao Messias. Malaquias 3, versículo 1 diz assim, ó, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui, mensageiro está falando de João o Batista, que prepara o caminho diante do Senhor, diante de Jesus Cristo. Só que, o final do versículo 3 vai falar do próprio Messias, de Jesus Cristo, o Senhor. Porque diz assim, ó, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança,
Ou seja, porque Cristo ele é o mediador da nova aliança. Por isso, né, ele é chamado aqui o mensageiro da aliança. A quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus Cristo, ele veio ao seu templo. Porque, vejam, lá em Ezequiel, antes do templo ser destruído, é dito que a glória do Senhor, ela se retira do templo. E, posteriormente, o templo ele é destruído. Só que, quando esse templo, que Ageu, né, é movido ali pelo Senhor, né, para novamente levantar o ânimo do povo e fazer com que eles reconstruíssem o templo, aquele templo ali, ele não teve aquela mesma glória do templo de Salomão. Por exemplo, quando o templo de Salomão foi inaugurado, foi consagrado ao Senhor, é dito assim que uma glória tremenda enche o templo. Né? Uma fumaça assim enche aquele templo, os sacerdotes não podiam ficar de pé para servir ao Senhor, sabe? É uma coisa gloriosa assim. Né? O Salomão ora ao Senhor, Deus, é fogo do céu que desce com, né, aquele sacrifício, tudo. É uma coisa grandiosa, assim, a glória do Senhor que se manifesta na consagração do templo, né, de Salomão. Só que quando esse segundo templo ele é consagrado, não acontece nada disso. Só que daí, o que acontece? Há algo mais glorioso. Há algo mais glorioso que acontece. Porque, assim como é dito lá em Ezequiel, que a glória do Senhor, ela sai do templo e ela se coloca no monte que estava a oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. 500 e poucos anos depois, o Messias, o Senhor, Deus manifesto na carne, ele está lá no Monte das Oliveiras. Ele monta no jumentinho, desce aquele Monte das Oliveiras e entra. Vai até onde? Vai até o templo. E lá ele faz a limpa naquele templo. E ali ele é a glória do Senhor. Porque qual é a glória do Senhor, senão o próprio Senhor? O Deus glorioso entra no seu templo. Como nós acabamos de ler em Malaquias. Nós não lemos ali? Não está aqui? De repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor veio. O Senhor Jesus veio ao seu templo. O mensageiro da aliança, quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor veio, ele entrou no templo. Voltando lá para Ageu 2. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, é dito claramente que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas será que ele estava falando de ouro e de prata aqui, meus irmãos? Porque mesmo quando Herodes o Grande, ele renova aquele templo, ele amplia aquele templo. Então, na época de Jesus, não era exatamente esse templo que estava sendo reconstruído aqui no templo de Ageu, no templo de Zacarias. Era o templo ali, no sentido, assim, né, de a base dele ali estava ali, mas ele foi ampliado, ele foi reformado e ampliado. Então não é que ele foi derrubado, não, ele só foi restaurado e ampliado na época. Então na época de Cristo, por isso que os apóstolos, né, estavam lá olhando, né, para o templo, assim, e daí falam para ele, olha, mestre, né, que pedras, que edifícios e tal. Era algo grandioso, mas mesmo assim, mesmo no tempo de Herodes, mesmo naquele tempo onde Jesus estava ali com os seus apóstolos, ele não tinha a mesma glória no aspecto material que havia na época de Salomão. Não chegou. Mesmo na época de Herodes, com mármore branco, com várias coisas e tal, não chegou a glória que havia na época de Salomão. Mas por que diz aqui, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira? Porque Jesus entrou naquele templo. Ele é a glória maior. O próprio Deus manifesta na carne entrou naquele templo. Por isso que a glória daquela última casa ali era maior do que a da primeira. Mas aqui também é uma profecia que ela aponta para algo maior ainda. Porque diz assim, a glória, por mais que diz a glória desta última casa, mas nós não estamos entendendo todo o tempo aqui que isso aqui também, essa profecia de Ageu, está apontando para a igreja do Senhor. Uma vez que está apontando para a igreja do Senhor como um templo, quando diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, está falando exatamente da igreja do Senhor, cuja glória é muito maior de qualquer templo feito por mãos humanas. A glória do Senhor vai estar
eternamente em nós. Nós seremos glorificados no dia da vinda do Senhor Jesus. No dia em que o Senhor vai fazer tremer, né, os céus e a terra. Nesse dia, a igreja do Senhor vai ser glorificada. Nós seremos arrebatados por encontro com o Senhor nos ares. Vai ser um dia glorioso, vai ser um dia onde o Senhor vai estar... É dito que a partir de então, né, o Senhor está para sempre conosco. Lá em 1 Tessalonicenses. Isso fisicamente, meus irmãos. Não é apenas espiritualmente, porque espiritualmente sempre o Senhor está conosco. Mas estaremos fisicamente com o Senhor para sempre. Ageu 2, versículo 10 agora. Ao 20º, veja, até o versículo 9, era a profecia que foi dada no último dia da festa dos tabernáculos. Agora nós temos a profecia que é dada 2 meses depois, ao 24º dia do mês 9. Antes era no mês 7º. Então, 2 meses depois, nós temos novamente uma profecia. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Vejam, olha só. Se alguém leva carne santa na hora das suas vestes, a carne não era santa? A carne era santa, mas se essa carne santa que estava ali na hora, ela toca em algumas outras coisas, aquelas coisas não iam ficar santificadas só porque tocou na carne santa que estava na hora das vestes do sacerdote. Não ia ficar santificado só por tocar. Mas, se do contrário, né, se alguém for contaminado, então digamos que um daqueles sacerdotes tivesse sido contaminado por tocar, né, pelo contato com o corpo morto. E ele, então, contaminado pelo contato com o corpo morto, tocasse em todas aquelas coisas seriam contaminadas. A santidade não ia passar por osmose, mas, infelizmente, a imundícia, a contaminação, era só tocar que estava imundo. Ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferece, imundo é. Se nós fôssemos, meus irmãos, a depender das nossas obras, sabe, de nós mesmos, da nossa qualidade, sabe, da nossa perfeição para servir ao Senhor, tudo que as nossas melhores obras seriam trapos de imundície. Como Isaías, né, diz, as nossas justiças, né, diante do Senhor são como trapos de imundícia. Ou seja, tudo que nós faríamos seria algo imundo aos olhos do Senhor. Então, para que não seja assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resolver o problema da imundícia. E como é que se resolve o problema da imundícia? Primeiramente, quando nós pecamos, nós nos tornamos imundos. Então nós precisamos resolver o problema do pecado. E esse problema do pecado, que nos torna impuros, que nos torna imundos, ele foi resolvido na cruz de Cristo. Quando Jesus derrama o seu sangue, ele derrama o seu sangue para nos purificar do pecado. Para nos lavar do pecado. E dessa forma, então, nós podemos estar fazendo a obra do Senhor de maneira pura. Por isso que eu comentei antes sobre aquele texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, de nós orarmos ao Senhor, né, que os homens, né, levantem em todo lugar mãos santas ao Senhor. Sem ira, sem contenda. E não é só o problema do pecado da ira e da contenda, é qualquer outro pecado. Nós precisamos resolver o problema do pecado, precisamos nos arrepender do pecado. Ninguém será purificado do pecado se não se arrepender do pecado.
Então precisamos nos arrepender. Precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Não é o que está em 1 João. 1 João capítulo 1. Versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, imagina que eu e minha esposa, antes de vir aqui para a igreja, para cultuarmos junto com os irmãos, nós tivéssemos brigado um com o outro. Tivéssemos tido uma contenda lá na nossa casa. E nós não tivéssemos nos acertado, não tivéssemos perdoado, se arrependido. Como é que estaria a nossa situação diante do Senhor? Cultuando aqui, servindo ao Senhor? Impuros. E muita gente tem servido ao Senhor dessa forma. Não resolvem as coisas. Querem fazer as coisas para Deus, vão orar. E orar não estou dizendo só no culto público. Vão orar em casa, vão orar em qualquer lugar. Vão fazer alguma coisa, vão evangelizar. A pessoa vai estar aqui o pastor, ou o outro pregador e tal, pregando a palavra. Está o outro ministrando louvor. Está o outro indo levar a oferta. Mas faz tudo isso para cultuar o Senhor sem resolver o problema do pecado. Sem confessar os seus pecados ao Senhor, sem se arrepender dos seus pecados, sem perdoar o seu próximo. Momento onde há falta de arrependimento e falta de perdão, o problema do pecado não está resolvido. E então nós estamos como diante de Deus? Contaminados. E ao então tentar fazer as coisas, nós estamos exatamente nessa situação aqui. Assim é este povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. Tudo que ele oferece em mundo é. Então se nós tivermos rancor, amargura em nosso coração contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, e não perdoarmos, tudo que nós fizermos estará contaminado. Se eu estou com pecados dos quais eu não quero me arrepender, eu vou continuar fazendo isso aqui porque eu gosto muito desse meu pecadinho aqui, não quero abandoná-lo. Os outros, eu já abandonei tanta coisa, já me arrependi de tanta coisa, esse pecadinho aqui eu quero continuar com ele. Tá, tu vai continuar com esse pecado, mas saiba que tudo aquilo que tu quiser fazer para o Senhor vai estar manchado, vai estar maculado, contaminado. É isso. E é assim que Deus quer ser servido? Deus quer ser servido por um povo todo contaminado. É assim? Não. O Senhor quer ser servido por um povo santo, que levante mãos santas para Ele. Um povo que se arrepende dos seus pecados. Ninguém vai poder chegar algum dia e dizer assim, agora eu estou sem pecado, eu não peco mais. Ninguém vai poder chegar num ponto assim. A não ser quando Jesus voltar, né, e formos glorificados. Mas até esse dia, nós pecaremos. Só que quando nós pecarmos, nós devemos saber que temos um advogado para com o Pai. E devemos saber que nós precisamos, não só, jogar para debaixo do tapete o pecado. É resolver o problema. Se arrependendo, confessando, confiando no sacrifício de Cristo por nós. E que o sangue dele é poderoso para nos lavar e purificar do pecado. Precisamos também perdoar o nosso próximo. Porque de que adianta, né? Eu querer o perdão, eu pedir para Deus, Senhor, me perdoa, eu confesso meu pecado e tal. Mas aí quando o meu irmão peca contra mim, quando a minha irmã peca contra mim, aí eu não perdoo. Não, está pecando demais. E aí? Imagina se Deus resolve nos tratar da mesma forma, né? Tipo assim, não, tu está pecando demais, agora já deu, acabou a tua cota de perdão. Imagina só como é que vai ser, né, se Deus resolvesse fazer assim conosco. Botar uma cota ali, tu tem 50 pecados, tá? No momento que tu chegar no 50º, toma cuidado, no 51 tu já não tem mais perdão para ti. Imagina se fosse assim. Então, lembra-te, tem que perdoar o teu próximo. Senão tu não é perdoado. E se tu não é perdoado, tu está contaminado. E tudo aquilo que tu faz está contaminado. Então, para não estar contaminado, para poder servir ao Senhor com mãos santas, para poder servir ao Senhor em santidade, nós precisamos estar lavados no sangue de Jesus.
perdoados de nossos pecados e também havendo perdoado os pecados do nosso próximo. Agora, pois, eu vos rogo, Ageu 2,15. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto desde esse dia em diante, antes que lançasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, olha só, aqui o profeta pede para eles, marquem esse dia. Porque o que acontece? Eles começaram, levou 2 meses para eles conseguirem lançar o fundamento do templo. Então agora, né, o fundamento já estava pronto. Concluíram o fundamento. A partir de então, o que eles iriam fazer? Começar a fazer? Levantar as pedras, né, das paredes e tudo mais. Naquele dia ali, eles iam começar a lançar as pedras, né, para levantar as paredes. Já. O fundamento já estava pronto. Então levou 2 meses, vejam, né, desde lá do 24º dia do 6º mês, perdão, 7º, 8º, não, 3 meses, perdão, 3 meses, tá? Porque aqui é o 24º dia do 9º. Né? Então, 3 meses depois, o fundamento estava pronto e agora eles iam começar a levantar as paredes. Olha o que o profeta diz em relação à data específica do 3º mês. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso desde este dia em diante, antes que lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém em um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eles iam aos depósitos, né, de comida, de bebida, e aquilo que eles esperavam ter mais tinha menos. Porque era exatamente aquilo que estava acontecendo antes. Eles estavam preocupados com as suas próprias coisas, em vez de estarem preocupados com as coisas do Senhor. E aquilo justamente que era a preocupação deles, que era o aspecto material, os bens materiais, não, eles não tinham. Deus os privava daquilo que era a preocupação deles, uma vez que eles não priorizavam as coisas do Senhor. Como diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E que recebe salário, recebe no saco furado. Ou seja, eles tinham falta das coisas que eles estavam priorizando. Agora, o que eles fizeram? Eles ouviram a palavra do Senhor. Eles obedeceram a palavra do Senhor. Eles começaram, arrependidos, a priorizar as coisas do Senhor. Começaram a edificar a casa do Senhor. E estavam aqui no 3º mês, mas vejam só. A bênção sobre eles já começou desde o primeiro dia que eles começaram a construir? Não. Levou 3 meses. 3 meses para daí o Senhor... Ou seja, o Senhor estava ali provando eles. Porque é fácil, né? Eu dou o primeiro passo no primeiro dia, daí eu já quero ver, né? Ah, cadê a bênção, né? Cadê agora a mudança, né? Então, no primeiro dia já. Não, peraí. Levou 3 meses para vir daí essa palavra. E olha só. Antes acontecia isso, né? Eles iam lá num montão de grão de 20 medidas, havia somente 10. Vinham ao lugar de tirar 50, havia somente 20. Aí Deus fala, versículo 17. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Ou seja, Deus havia prejudicado. Deus havia atuado de maneira a eles não terem a colheita farta que eles esperavam, a eles não terem, sabe, né, a bênção que eles esperavam ter. Deus os privou disso, porque eles não estavam priorizando o Senhor. Como Deus mesmo diz, né? Ageu 1, versículo 9. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Mas daí, olha só. Ageu 2, versículo 18. Considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante. Deus diz para eles colocarem isso no coração. Meditem nisso. Desde esse dia em diante, ou seja, o 24º dia do 9º mês, quando eles iam começar a levantar as paredes da casa. Desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? A resposta é não, não tinha. Não tinha mais semente. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira. Ou seja, né? Uva, romã, figo,
as olivas, né, para o azeite. O que diz aqui? Não tem dado os seus frutos. Mas, desde esse dia, vos abençoarei. Deus está mandando eles, ó, marquem aí, marquem essa data. Marquem o dia 24 do mês nono. Marquem esse dia. Porque a partir desse dia, desde esse dia, vos abençoarei. Olha que coisa tremenda, hein? Só Deus para poder falar algo assim. Porque mesmo eles já trabalhando há 3 meses ainda, eles não tinham visto a bênção do Senhor. A mudança, né, nessa perspectiva material. Mesmo que já estivessem previsando as coisas do Senhor. E muitas vezes nós estamos assim. A gente está ali, né, e tal, agindo mal, e aí a gente não está colhendo, né, os frutos da bênção porque a gente está agindo mal. Aí a gente resolve, tá, a gente se arrepende, nós começamos a agir bem, começamos a obedecer ao Senhor, e daí a gente espera, né, que venha, né, a mudança, comece a vir a bênção, começa a vir a prosperidade, e daí a gente fica ali, não tá vindo. E às vezes, de fato, Deus faz isso. Deus ele dá um tempo para ver se nós, de fato, vamos obedecê-lo mesmo, de coração. E não apenas com uma espécie de troca com o Senhor, né, de trocar uma obediência por bênção. Não é esse o ponto. O Senhor ele vai nos abençoar, ele promete nos abençoar. Mas não é uma questão de barganha com o Senhor. Entendam isso. E uma vez que Deus prova a nossa fidelidade, ele sim nos abençoa. E o Senhor diz para eles marcarem, desde esse dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo, ou seja, nesse mesmo dia ali, veio uma outra palavra de Deus ao profeta Ageu. E ele diz assim, ó, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Veja que novamente, né, ele está chamando atenção para aquilo que já foi falado lá no versículo 6. Ageu 2, versículo 6 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações. Aqui novamente está relembrando essa palavra. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Versículo 22, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos, dos gentios. E transtornarei os carros e os que neles andam, os cavalos e seus cavaleiros. Cairão, cada um pela espada do seu irmão. Ou seja, os reinos serão destruídos. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam que Deus está aqui novamente relembrando, né, e novamente reafirmando esse aspecto importantíssimo. Farei tremer os céus e a terra e transtornarei os tronos dos reinos. Isso aconteceu no tempo de Zorobabel, no tempo que ele estava vivo? Não aconteceu no tempo em que Zorobabel estava vivo. Por quê, meus irmãos? Primeiro, porque Zorobabel, como eu disse, ele é um tipo que aponta para Cristo. Mas, isso aqui vai se cumprir literalmente com Zorobabel? Com o próprio Zorobabel? Vai. Vai, sabe por quê? Porque quando é que isso aqui vai acontecer, meus irmãos? Quando é que Deus vai fazer tremer os céus e a terra? Quando é que Deus vai fazer com que os tronos dos reinos do mundo sejam transtornados? No dia da vinda do Senhor Jesus. E nesse dia, o que vai acontecer com os mortos? Vão ressuscitar. Então, nesse dia em que Jesus vai fazer isso, vai transtornar os tronos dos reinos do mundo, em que o Senhor vai fazer tremer os céus e a terra, Zorobabel vai ressuscitar. E essa palavra que o Senhor prometeu a ele vai se cumprir. Para o próprio Zorobabel. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha como a palavra do Senhor não cai por terra. Que coisa abençoada, sabe? Como muitos dos mistérios do Senhor vão se cumprir nesse dia. No dia do toque da 7ª trombeta. No dia que o Senhor Jesus voltar glorioso nos céus para essa terra e irá governar este mundo com cetro de ferro. Zorobabel, naquele dia, né, vai ser, como diz aqui, um anel de selar. Porque, em relação ao avô dele, Deus comparou também o avô dele com um anel de selar. Mas o avô de Zorobabel, que era um rei, o último rei de Israel, ou penúltimo, ele foi um homem ímpio. Um homem que Deus disse que ainda que ele fosse um anel de selar,
Deus ia arrancar da mão. Isso em relação ao avô dele. Mas agora, em relação a Zorobabel, como nós vimos, né, todo esse vínculo ali na descendência, né, de Davi, né, e que vai chegar até Cristo. Zorobabel, que é especial nisso tudo, ele é comparado aqui novamente, né, como se fosse uma restauração dessa promessa que foi feita já a Davi, de toda essa linhagem, né, que culminaria no Messias. Então é algo muito tremendo tudo isso. E todas as promessas do Senhor, elas se cumprem. E irão se cumprir. Nenhuma daquilo, nunca, na palavra do Senhor, vai permanecer caída por terra, vai cair por terra, nunca. Todas as palavras do Senhor permanecem. E que nós venhamos a ter essa confiança no Senhor. Que nós venhamos a servir o Senhor com alegria, nos dedicarmos ao Senhor, priorizarmos o Senhor, buscarmos ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E colocarmos a nossa esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Que a nossa esperança não esteja em homem algum, não esteja em políticos, não esteja em nós mesmos, no nosso próprio esforço, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Amém, meus irmãos?